Vamos lá? Então vamos começar. Quem gostaria de falar sobre o caso 2, inicialmente? Eu posso falar. Então vamos lá. Começo aqui. Então, caso 2, eu coloquei que a modificação é a remoção de um bioma, né, para aplicação de espécies exóticas. Produção de espaço, daí o fomento econômico, né, para exploração de madeira, fins comerciais, móveis, construção, energia, etc. Então, está se colocando ali, tem a criação de estradas para exploração dessa madeira, locais de armazenamento, e aí por diante. Os agentes principais, principalmente o legislativo, né, que permitiu essa exploração, e as empresas que vão se beneficiar desses acordos. Impactos sociais e ambientais. Os impactos ambientais ainda não são conhecidos, né? Mas é importante ressaltar que o plantio de espécies de crescimento rápido é importante para suprir a demanda por madeira, né? Justamente naqueles pontos que já foram abordados ali, imóveis, construção, energia, etc. Né? Mas, com relação ao desenvolvimento sustentável, eu coloquei que enfraquece a partir do momento em que se modifica um ambiente natural que está gerando impacto negativo. Melhor seria utilizar um espaço já explorado, como locais onde se produz gado, por exemplo. Alguém fez diferente? Alguém colocou alguma observação diferente? Então, temos aí o segundo caso, né? Que é, né, o Renato preencheu aí de forma correta. Terceiro caso, né? O caso da ocupação, da urbanização dos espaços costeiros em função da apropriação, né, do espaço pelos hotéis de luxo. Posso colocar, professor? Pode. Pode. Então, caso 3 aqui. Então, produção da natureza e processos exemplos ali. Então, urbanização em áreas de praia e costa do território, e várzea e planícies de inundação, canalização e retificação de rios e canais a partir da bacia hidrográfica relacionada, reduzindo áreas de escoamento natural, supressão de vegetação nativa, né, nas margens, alterada por espécies exóticas, alteração no regime hidrológico. Oi? Desculpa, não, pode continuar. Alteração no regime hidrológico com impacto no movimento do mar em relação à costa e sujeito a intempéries e ressacas, né? O item 2 aqui, o segundo, é produção do espaço, né? Então, expansão imobiliária em áreas, né? Na área, falta de integração entre o planejamento urbano ali e as bacias hidrográficas, priorização de obras viárias de acesso ao espaço em detrimento da paisagem e biomas originais, segregação socioespacial aqui com relação à população de baixa renda, mais exposta a risco, e a exemplo da comunidade e pescadores ou artesãos locais, além das comunidades tradicionais nessas áreas. Agentes principais aqui, eu coloquei como sendo prefeitura, governo estadual, ou setor imobiliário, e, no caso, os órgãos ambientais com pouca efetividade e ou coniventes com a pressão imobiliária comercial, além de política. Impactos sociais e ambientais, a perda da infraestrutura e moradias originais, contaminação da água e solos
em função do tratamento de águas e dejetos ou na sua ausência, prejuízos econômicos bilionários, se pensar a médio e longo prazo, desorganização das estruturas originais de ocupação das comunidades de menor impacto ambiental. E, por último, a relação com o desenvolvimento sustentável, se fortalece ou enfraquece, né, porque a lógica da ocupação e produção do espaço ignora limites ambientais e aumenta a vulnerabilidade, e onde as medidas de mitigação dos impactos ambientais não são suficientes para a preservação do espaço e do meio ambiente, incluindo aqui pessoas e locais. Bem, É isso. alguém acrescentaria mais alguma coisa? Não, no impacto social e ambiental, eu ainda coloquei, além do que a Márcia falou, eu ainda coloquei o potencial impacto a médio e longo prazo com o iminente aumento do nível do mar, né? Então, Isso. tem esse ponto aí, né? Essa urbanização costeira muito próxima ao mar tem esse possível impacto a médio e longo prazo. Perfeito. Perfeito. E vejam, Eu coloquei também que o embelezamento a serviço de uma elite exclusivista e eu ia chamar a excludente. atenção por conta disso, né? É exatamente isso, né? É. Uma identificação determinada, né? Não é para todo mundo, não, isso aí. Claro, exclusão de comunidades tradicionais, gentrificação, ambiente moldado somente para o desfrute cênico e de lazer, não, né? É somente para isso, assim. Então, Isso aí. E aí, se for pensar também a quantidade de subempregos, né? Que isso daí vai estar ali, tá? Tudo bem, mas vai ter um. Ah, tá, mas a gente vai gerar emprego, mas a gente vai precisar de. Mas que tipo de emprego você vai estar gerando aí? E eu acho nessa situação que tu está colocando, Nath, de alteração estética, eu acho que tem o princípio simbólico também, né? Que é muito forte aí, porque rompe totalmente com uma perspectiva da própria comunidade de origem, assim. Uhum. Essas outras edificações, elas não têm nada a ver com essas pessoas, né? Uhum. Elas, na verdade, é uma ocupação de espaço e uma estetização de mundo, uma perspectiva que transforma a perspectiva das pessoas, inclusive do local, né? Ou inibe a cultura original. Volta ao tema, volta não, na verdade, isso reforça aquela questão da gentrificação como uma estratégia de você fazer a produção espacial gentrificada. Ela é um componente que vai dar características padronizadas. Então, assim, se você for em outro resort, em outro lugar do planeta, ele vai ter as mesmas características, ele vai ter a mesma feição que este resort que está localizado em determinado lugar do Nordeste. Então, se você vier ao Sul, então, quando você procura resort na beira da praia, você tem mais ou menos um padrão espacial determinado, né? Você consegue E interessante que homogeneiza os seus olhos. Você vai sempre procurar esse tipo de lugar fora do lugar, né? É um lugar que não existia isso. Não era assim. A lógica do shopping center, né? Que é igual a qualquer parte do planeta. É isso aí mesmo. Um lugar fora do lugar. Isso. O quarto exemplo, que é o do Vale do Jequitinhonha. Gostaria de falar? Ninguém fez desse. Quem fez? Eu ia fazer desse, mas não deu tempo, professor. Eu vou falar então. Coloquei ali como produção da natureza, remoção de grandes massas de terra, utilização de água para lavagem e modificação dos cursos de água, né? Uhum. Quando existe. Produção de espaço, daí construção de estruturas para exploração, logística, estradas, as vilas que são construídas no entorno, até pelos próprios funcionários do local, né? Agentes principais, principalmente o poder público, empresas e a comunidade que se desloca para trabalhar no local. Impactos sociais e ambientais. Ambientais através da modificação do solo e sociais pela migração de pessoas para trabalhar nessas empresas, né? Então, se cria toda uma vila, toda uma estrutura ali, uma cidade, bem dizer, para trabalhar nessas mineradoras, né?
E em relação com o desenvolvimento sustentável, eu coloquei que enfraquece, porque dificilmente uma grande exploração favorecerá o desenvolvimento sustentável, né? Tudo que é em grande escala é muito difícil eu conseguir aplicar o conceito de sustentabilidade. Alguém complementa mais alguma coisa? Eu queria acrescentar só uma coisa que eu acho que é bem importante, no caso anterior também se revela, mas aqui eu acho que mais ainda. Essa população migrante que chegando nesse lugar muda, altera completamente a perspectiva e o modo de vida das pessoas, né? Porque tem um impacto todo da violência, tem um impacto de que são pessoas que vêm para tirar tudo que dá do lugar e retornar, né? Então, é de um impacto altamente exploratório e isso se revela nas relações, né? Provavelmente zonas de prostituição, né, de exploração ao extremo do humano aqui. Isso eu acho que é importante também de se dizer. O quinto e último caso, com a devida correção no Augusto, né, que é uma merchan, mas eu achei interessante porque ele... Vamos ver como vocês... exatamente, ele vai ter ele vai ser um caso diferente aqui, né, para vocês verem a análise. Esse é bem diferente. Não sei se o pessoal conseguiu chegar. Esse aí eu não consegui terminar também direito, mas eu no primeiro, ali na produção da natureza, eu coloquei que é a alteração da característica visual de um prédio com o objetivo de maquiá-lo à sustentabilidade, né? É. Basicamente isso. Eu coloquei diferente. Bem, não, eu coloquei ele para justamente... Então, a gente vem de 4 exemplos bastante clássicos, né? Você consegue identificar né, as transformações espaciais, a transformação da natureza. Agora, eu gostaria que vocês pudessem, né, vamos fazer uma análise juntos, então, desse quinto caso. Então, o Augusto já levantou a bola. Ó, eu tenho uma construção espacial de impacto, é um prédio. Então, tem um certo poder aquisitivo nele. Aí, para diferenciar esse produto, eu trago na construção alguns elementos naturais para dar uma certa organicidade, para dar uma certa integração digital. Certo? Eu coloquei diferente, professor. Eu coloquei assim, como produção da natureza, né, remoção da natureza no local, enfim, produção do espaço, construção de edifício, daí ali, impactos sociais, né? Eu coloquei como melhoria de qualidade de vida, mas só para os que podem pagar. Uhum. E relação com o desenvolvimento sustentável favorece ou enfraquece, eu coloquei que favorece, mas quando colocado na balança com relação a uma edificação convencional, né? Então, assim, obviamente que sempre que eu tiver uma construção, eu vou considerar que enfraquece, né? Mas eu estou comparando com outra construção convencional, né? Então, é melhor que eu tenha, ainda que gere um impacto, né? Mas melhor que eu tenha um edifício com uma melhor utilização, reaproveitamento de água, com energia renovável, né, para alimentar as áreas comuns, que eu tenha utilização de plantas ali para reduzir a utilização de ar-condicionado, por exemplo, né, para reduzir o calor no próprio edificação, né? Então, considerando tudo isso em comparação com a edificação convencional, favorece o desenvolvimento sustentável. Perfeito. Acho que esse é o espírito do exercício mesmo. Eu acho que esse exemplo ele tem um caráter duplo. Se eu continuar na leitura do Renato, né, sim, reforça o conceito, né, de sustentabilidade, eu tenho uma tipificação nova tecnológica, tenho um arranjo produtivo incorporado, porém eu tenho que chamar a atenção que por mais que eu tenha esse elemento natural, ele, lembrando que nós estamos num exercício crítico, ele não questiona a lógica de valorização espacial e
muito menos quem vai ter acesso a esse material, né, esse prédio. Então, é um prédio arquitetonicamente adequado, ele tem todo um complexo de sustentabilidade por conta, né, de incorporar esses elementos naturais, mas é um tipo de estrutura que ela refaz pensar exatamente quem vai ter acesso. Então, eu tenho um prédio desse numa cidade, tem o seu lado positivo, mas, por outro lado, reforça a desigualdade, porque não vai ser para todo mundo. Visual cênico para a cidade, tudo bem, vai colaborar, assim, nessa questão, né, não só para quem está ali dentro, quem pode morar, mas para quem está apreciando essa paisagem. Mas, por outro lado, também é dificílimo você manter, primeiro que não são vegetação, é uma vegetação ornamental, né, não tem nada aí de vegetação nativa, então, e aí também para você manter isso, você tem que ter muito recursos hídricos, né, quanto mais você vai ter que consumir, quanto mais de estrutura o prédio vai ter que ter para conseguir manter isso daí. Isso exercita a nossa... É esse olhar que a gente precisa exercitar, né? Então, existe o argumento, sim, que ele favorece o desenvolvimento sustentável, mas, por outro lado, ele também não questiona o elemento do desenvolvimento desigual que o Luiz Mitty está trazendo até agora. Então, assim, ele vai ser uma ampliação da desigualdade. Por mais que bonito que ele possa implementar, mas sem essa discussão com o contexto onde ele está inserido, ele vai, na verdade, trabalhar contra qualquer ideia de você poder de beneficiar a coletividade, vai, na verdade, beneficiar um segmento apenas, né? Mas a partir do momento que eu tenho, por exemplo, a criação de 10, 20, 30 prédios desse tipo na cidade, por mais que isso, só pessoas de alta renda vão poder morar nesse local, né, em função do custo mercadológico que tem esses prédios e do custo de manutenção que tem esses prédios, né? Eu tenho um prédio, por exemplo, alguém ali citou de recurso hídrico para alimentar essas plantas, mas eu posso utilizar o reaproveitamento, água de reaproveitamento. Eu posso utilizar essa própria água do reaproveitamento para reduzir o consumo de energia, como? Melhorando o conforto térmico no local, né? E isso vai impactar também o entorno. Isso vai impactar o entorno, porque a partir do momento que eu estou utilizando menos recurso hídrico, eu estou utilizando menos recurso energético, né? Eu não preciso crescer tanto a infraestrutura na cidade. É uma análise bem minuciosa. O exercício é interessante por conta disso, né? A gente pode permitir pensar a dualidade dele, né? Do tema, né? O tema, ele fica... há também um propósito do livro, que é justamente ele não dá definição de explicação. Então, assim, o professor Lincoln Smith, quando ele colocou o livro, ele já deixou claro que ele não procurava dar uma solução final. Ele quer que problematizemos, né? E ele coloca essa teoria do desenvolvimento desigual para justamente pensar as potenciais soluções. O Alexandre colocou isso, né? Que nessa perspectiva que está sempre marginando a teoria, é que não adianta eu desenvolver nenhum mecanismo de superação da desigualdade socioambiental se eu não vou ter acesso a ela. Né? Se isso não chegará a todos. Então, não é para um grupo, tem que ser a todos. Então, você vai ter esse componente, né, da dificuldade de ter acesso, porque o processo ele vai privilegiar segmentos, né? Nós temos aí uma sociedade que sempre estará beneficiando o componente dos mais rentados, os que têm mais renda, vão ter... isso, inclusive, o professor Milton Santos, ele dizia o seguinte, que quando se fala globalização, a gente sempre globaliza a mercadoria, e não as pessoas.
Para uma pessoa muito rica, ele é global. Agora, para o pobre, nunca é global. Ele vai ser sempre escala local. Então, Uhum. a circulação do dinheiro, ela é global. Mas o desfavorecido do pobre, ele não será global. Então, acho que essa a ideia de falar assim, estamos criando um mundo global, nunca foi. Só para um determinado segmento da sociedade que ela pode ter essa possibilidade de ir e voltar. Aqui não. Né? Nesse caso, não temos essa possibilidade. Bom, acho que aqui a gente tem, né, eu tenho alguma. Conseguimos aqui fazer análise, né? E aí eu vou encerrando aqui o nosso debate. Eu tenho algumas perguntas para nós encaminharmos para o fim da aula, né? São 4 perguntinhas aqui. E eu gostaria que vocês pudessem, né, me ajudar e aí ouvir vocês a respeito disso, né? Primeira pergunta, para fechar o debate, é exatamente assim, né? O que mudou esse tema que nós estudamos a respeito de como a gente entende a compreensão da sustentabilidade e essa relação sociedade-natureza dentro da perspectiva de produtos sociais e não como produtos naturais. Vocês compreenderam disso tudo? Eu acho que o Alexandre fechou muito bem com aquela frase dele, né? Do Chico Mendes, com relação, quando ele diz que não existe sustentabilidade sem luta de classes, né? Então é isso, assim. A partir do momento que a gente entende que a natureza, para nos ajudar, nós temos que preservar a natureza, né? Por que a gente não tem o mesmo entendimento com a sociedade, né? Por que eu tenho que crescer em detrimento do prejudicar ou da exploração de outra pessoa, né? Como se aquela outra pessoa também não fosse natureza, né? É importante. Nathalie, pode falar. Sabe uma coisa que me faz pensar é que, assim, até vendo a quantidade essa última notícia aí, a quantidade de habitantes novos aí que foram morar em Santa Catarina, né? 300 e tantos mil, em compensação, outros estados perderam a população, e tá todo mundo querendo morar em Santa Catarina, porque Santa Catarina tem emprego, porque tem não sei o quê, piriri-poró, N fatores. Mas os problemas, assim, das cidades. A gente, por exemplo, Itajaí, né, onde eu moro, a cidade não tem estrutura para receber uma população, e isso acontece em diversas cidades. A população chega, a cidade não está preparada para receber aquilo, e aí ela vai tentando se acomodar de uma forma ou de outra, e é diferente, por exemplo, esses estabelecimentos que tem a plaquinha, ó, aqui comporta 200 pessoas, a gente só pode entrar isso aqui de gente, que a gente tem estrutura para isso, além disso a gente não tem estrutura. E as cidades não têm isso, então a pessoa chega, vai meio que se ajeitando, daí a cidade percebe, opa, crescemos muito, agora a gente precisa fazer alguma coisa, e a infraestrutura nunca está saciada, assim, né? O que a gente está discutindo nessa primeira pergunta, eu creio que acho que, claro, para todo mundo, que tanto a natureza quanto o espaço, eles são resultados sociais, né? Então, portanto, eles estão moldados à relação de poder, decisão econômica, disputa política, né? Então, isso não permite a gente ter uma relação de apropriação de forma neutra, ou entender que a natureza ela é imutável, né? Então, a sustentabilidade que nós estamos discutindo agora, ela passa necessariamente dentro da discussão da construção do que nós entendemos sobre o que nós temos de sociedade, e não é apenas meramente preservar a sociedade, preservar a natureza. Essa natureza, ela não está distante de nós. Ela nos pertence, ela está dentro, né? Se eu estou dizendo que ela é produto social, então nós não temos separação de homem e natureza. A natureza, ela também vai estar impactada. Então, não é meramente cuidar da natureza. Eu acho que esse é um ponto que o Renato, né, chamou a atenção. Não é cuidar do meio ambiente apenas. Existe uma relação social e espacial que também produzem degradações.
elas não é somente falar assim, eu preciso preservar o parque. Não, existem relações que Exatamente. ultrapassam o parque. Elas vão, que é a questão da primeira natureza que o Smith colocou, né? Bom, e aí eu entro também agora, dado a isso, tem mais 3 perguntinhas, né? Desses casos que nós estudamos agora, né, o que vocês entenderam, qual para vocês foi o mais evidente entre a produção da natureza e do espaço? A gente viu que isso implica o desenvolvimento sustentável, ou desenvolvimento desigual do Will Smith. Qual desses casos aí vocês acham que seria mais assim? Um dia que alguém perguntasse, você já estudou o Will Smith? Já. Então, o que ele entende de desenvolvimento desigual? Aí, como vocês já conseguiram entender, que é essa relação entre produção espacial e produção da natureza, que gera essa desigualdade, qual desses casos, para vocês, seria o mais emblemático desse que nós estudamos? A mineração é o mais claro de todos. Mas, claro, alguém discorda? Ou tem outra leitura? Bom, e claro, né? Todos têm, né? Mas só por curiosidade, né, qual deles seria mais emblemático. Como essas produções reforçam as desigualdades, né? E vou acrescentar já a quarta, né? Como é possível pensar sustentabilidade dentro da lógica que gera o desenvolvimento desigual? Acho que essa vou pular a terceira e vou direto para a quarta. Como é possível pensar sustentabilidade dentro da lógica que gera o desenvolvimento desigual? Não sei se o Alexandre quer falar ali. Por favor, eu não vi aqui não tem mãozinha. Pode falar, Augusto. Posso falar? Não, é porque assim, professor, eu não sei os demais colegas, mas a gente teve a aula de tanta disciplina distinta lá no IFC, tanta disciplina com nome parecido com o nome, mas a que não foi de recursos naturais do meio ambiente, que teve contigo, que foi uma... Desenvolvimento rural sustentável. Foi a outra, né? Do professor foi qual? Foi... Recursos naturais. Recursos naturais do meio ambiente, isso, desculpa. Obrigado, Renato. Que plantou uma sementinha na galera, assim, sobre capitaloceno e sobre... Capitaloceno. Isso, e sobre paradoxo de Jevons, e essas coisas que assim, daquela aula em diante, das próximas discussões que a gente teve até em outras aulas, era impossível que não tivesse uma pulga na orelha dizendo assim, não existe sustentabilidade literal no ambiente capitalista, assim. Então, é possível pensar na sustentabilidade dentro da lógica que gera desenvolvimento desigual? Eu acho que não. O desenvolvimento desigual ele é gerado pela lógica capitalista. Então, nesse contexto, a sustentabilidade ele passa a ser única e exclusivamente um método capitalista de buscar meios para continuar tendo lucro. Então, para mim, a resposta 4 é não. Agora, Alexandre, agora que eu vi sua mãozinha, por favor. Só complementando ali o que o Augusto falou, realmente, até porque sustentabilidade, às vezes se pensa muito só no meio ambiente, mas sustentabilidade é toda uma cadeia social, não é só pensar o meio ambiente, né, mas é também minimizar o desenvolvimento desigual, né, dentre É o que a gente está trazendo, né? Eu vou fazer, A natureza não é imutável e nem preservável. Ela não se pensa sozinha. Né? Fala, Alexandre, por favor. Não, eu estava aqui pensando a respeito tanto do autor do livro, também lembrei de Rousseau, que eu estava recentemente refazendo um texto dele, relendo, que a condição da natureza, ela não é natural, ela é artificial, ela é criada, né? Então, quando você trabalha esse conceito ideológico que a Márcia falou no início da aula, que ela tem que ser pervertida e criada, fica muito difícil você trabalhar o conceito da sustentabilidade, porque você sempre vai ver nela uma forma de lucro. Então, o que acontece? O sistema capitalista, vamos falar assim, ele vai se adaptando conforme os consumidores que tem.
Então, quando você cria essa questão que eu posso dizer, essa questão artificial, você cria um novo mercado, e assim você vai progredindo. A ideia seria, o que nós temos falado, sobre a questão de Spinoza, de ver a sociedade, ou desculpa, a natureza, como algo íntimo mesmo. Como você enxergar o conceito de intimidade na natureza, é um princípio para podermos pensar na sustentabilidade. Essa é a minha visão, né? E aí, trazendo para Rousseau aquela questão do bom selvagem, né? Que ele vê a natureza como algo íntimo dele, como algo unificado e não separado. Você sabe que você me deu a deixa para eu fazer os 2 comentários finais da aula. E foi ótimo, você falou do Spinoza, que é exatamente o seguinte. Então, se Spinoza tivesse que dar essa aula, como ele entenderia a questão de que se nós não somos separados da natureza, se nós somos natureza e nós somos apenas substância, né? Como que ele poderia dar essa aula? Então, vamos pensar assim, ó. Nesse ponto, Spinoza e o New Smith, eles concordam que não há separação entre o ser humano e a natureza. Todos são parte de um mesmo processo. A grande diferença do Spinoza para o New Smith é o fato de que o New Smith ele acha que as diferenças das relações elas estão na expressão da potência, ou seja, no exercício da substância. Ao contrário do Smith, ele acha que essa diferença ela é fruto do processo capitalista. Então, na medida que o processo começa a ser expandido e sendo refeito da mesma forma em vários lugares do planeta, a diferença da leitura do que nós entendemos, por que nós produzimos natureza, por que a gente faz tudo isso? Por conta justamente do processo global que o capitalismo permite produzir. Então, nesse ponto, a diferença entre Marx, que é baseado na presença de Smith e do Spinoza, ambos olham para a natureza como nós somos parte, porém a maneira de que nós estamos, o que nos diferencia dessa forma é que para o Spinoza basta compreender os processos a qual a natureza ela está sendo aproveitada ou não na sua potência. Aqui no caso do Smith, falou, não, aqui a resposta é o fato de nós estarmos dentro do processo capitalista. Um segundo ponto que eu quero fechar é que, se, ao contrário, se Smith tivesse que falar com Spinoza para dizer o seguinte, tá, mas como você veria como você poderia interpretar... Opa, isso aqui já acabei de falar, né? Como você poderia interpretar a questão capitalista na natureza? O Augusto mencionou, não há possibilidade de você ter capitalismo e sustentabilidade. Olha, eu vou dizer para vocês que realmente não há. Por conta do quê? Por conta exatamente da ideia de que nós somos frutos de processos continuamente históricos e sociais. Então, a natureza, ela é, como o Alexandre mencionou, ela é uma ideologia construída da perspectiva humana. E essa produção humana, o grande foco que o Smith coloca é exatamente isso. O capitalismo guia a lógica de produção. Então, o capitalismo é antinatural enquanto o seu funcionamento real. Ele quer, por mais que nós criemos mecanismos de racionalidade, de uso da natureza como algo racional, potencial, e aí a gente volta desde os conceitos fundamentais que dão em cima do desenvolvimento sustentável, porém, ela vai ter um discurso de que isso vai acontecer de forma natural. Mas a gente tem que lembrar que o capitalismo ele cria tensões nele mesmo. Ele cria condições de própria crise interna. Então, o capitalismo ele não é um sistema perfeito e contínuo e estável. Ele é instável. Então, o que a gente está entendendo hoje como natureza a ser conservada, lá na frente a gente vai entender daqui a pouco que não precisa ser conservada porque a gente não encontrou mecanismo de superação, né?
Então, por isso que a gente vai tomar cuidado, e esse é o ponto crítico de tudo, que por mais que a gente faça o discurso sustentado ser usado de forma natural, educativa, que a gente tem que trazer esses temas, né, para o debate, nós temos que pensar que todo processo ele vai ter suas contradições e os seus impactos eles podem amplificar até mesmo aquilo que você está beneficiando, né? Você pode ampliar até mesmo as lacunas que você estava procurando. Eu quero ajudar a África com a fome, de repente um projeto que vai negar o processo de transformação da terra deles, né? Vai piorar. Eu quero deixar meu centro urbano verde, mas eu posso gentrificá-lo e expulsar as pessoas que moravam no centro para ir para bairros que não tem mais verde. Alexandre, quem que é o primeiro? Aqui, Alexandre. Não, professor, só para terminar, fortalecendo o que o senhor falou sobre as crises do capitalismo, eu acredito que essas crises são uma forma do capitalismo se reestruturar. Exato. E ele evoluir. E acho que essas crises elas são criadas com esse propósito, onde você vê quando avançam determinadas ideias e ideologias, o capitalismo ele se renova, ele cria a crise, mas ao mesmo tempo, dentro dessa crise, ele faz o seu fortalecimento, o seu crescimento em cima dela, né? Mas um exemplo bem típico, a gente tinha a Guerra Fria e todas as suas ramificações da Guerra Fria, o capitalismo estava atuando ali. No momento que a Guerra Fria ela cede, e aí novamente ela vai se reestruturar o capitalismo, nós vamos ter o processo de globalização mundial, e aí aqueles níveis anteriormente de, vamos dizer, de dominação se tornam os níveis de dominação ideológica, cultural. Então o capitalismo ele vai se adaptando. Então essas crises, elas são comuns no capitalismo, né? Eu fico imaginando o que nós vamos discutir daqui a 15 anos, né? Porque 20 anos atrás a gente falava que CFC era o problema da questão do efeito do buraco da camada de ozônio, né? Aí depois de 20 anos descobriram que não tinha nada a ver. Era meramente, quando a gente usa esse gás agora que a gente usa para ar-condicionado, né, que é um gás, esse é o número do gás, é um número, que o pessoal fala, número 22, que era o responsável pela camada. Então, às vezes os debates tecnológicos nos impõem alguns paradigmas que depois, lá na frente, a gente vai falar, meu Deus, a gente estava discutindo sobre isso. Eu fico imaginando exatamente essas remodelações que o capitalismo vai colocando, e hoje a gente está falando sobre preservar e desenvolver. Será que nós vamos discutir daqui a 15 anos, né? Márcia? Oi. Não, eu só fico com uma certa dúvida aqui sobre a discussão como um todo, porque me parece que é uma falsa questão. Eu sempre pensar se o capitalismo é um modo natural ou antinatural. Eu acho que pensar o humano sempre é pensar em termos da cultura. E a cultura sempre é oposição em relação à natureza. Eu acho que é isso que nos faz humanos, né? É a ideia de que a gente sempre se pensa em oposição à natureza, no sentido da construção e do domínio. E isso independe do sistema ser capitalista ou não. E isso é o que atravessa a história da humanidade, né? É a tentativa de domínio e de oposição com relação às outras espécies, né? Sejam animais ou a própria, né? Ou vegetal, ou o espaço como um todo, né? O que não... Eu queria colocar sobre isso. O modo de produção ele não diferencia do socialismo e do capitalismo. Todos aproveitam a natureza. Acho que só tem ali a forma de como esse poder é discutido, né? Mas a subjunção e a maneira como a gente entende essa natureza humanizada, ela vem para os dois lados, não diferente em tese, né? Um teria que dar mais acesso ao outro que não daria mais acesso. Então, mas dá para falar em natureza humanizada? Eu acho que é uma contrariedade por princípio, não? Não, até porque a gente tem que colocar, como que a última frase que está destacado, assim, né? A gente vai sempre lembrar de que a natureza ela é historicamente construída.
Então, a gente tem um processo de construção ideológico de natureza. Quando a gente pega a concepção de natureza, a gente já humaniza ela no sentido de deusa, né? A gente endeusaria a natureza. Aham. O processo científico foi colocando ela meramente a um componente a ser estudado, a ser manipulado, né? Então, por isso que eu acho que ela é humanizada, né? A natureza ela vai ser, porque nós a entendemos assim até desde que quando nós começamos a pensar o que seria ela, né? Uhum. A oposição já nasce daí, né? É, Isso. desde a época do Physis, né? Isso. Dos gregos Physis, a natureza ela já tem um tom humanizado. Não me lembro de uma outra forma de abordagem que não seja que chegou até nós, né? Lembrando que há uma leitura que é bem enviesada. A gente vê uma leitura de um grupo social. A gente não está lendo outras filosofias. Pode ser que tenha lá na África, tenha na Ásia, mas isso ainda não eu sempre me questiono. Mas será que isso que eu estou lendo ou ouvindo não deve ter alguém que já teve pensado de uma forma diferente? Eu me pego isso. Eu perdi a primeira aula, eu estou um pouco descompassada nessa discussão, mas a perspectiva indígena, né, brasileira ou outras, elas não trabalham com a ideia de que isso se dá de uma forma homogênea, dessa não diferenciação. Tem uma diferença sim. Lá tem lá nos estudos dirigidos da primeira natureza, tem um link de uma palestra muito legal. Ah, ok, eu vou olhar. Tá. Exatamente sobre esse tema que você mencionou. Exatamente. Obrigada, isso aí. Muito bem, gente. Então, aqui chegamos ao final dessa aula. Eu encerro aqui. Deixa eu só parar aqui também de gravar.